A Páscoa é uma das celebrações mais antigas de que se tem notícia, atravessando gerações durante milhares de anos. É uma festividade rica em simbolismo, profundamente enraizada na história da humanidade e nas promessas divinas. No entanto, apesar de sua longevidade e importância, muitos ainda desconhecem sua verdadeira origem e significado. Frequentemente, a história da Páscoa é distorcida e mal interpretada, inclusive por muitos cristãos que falham em compreender seu propósito correto dentro da revelação divina para a humanidade. Na verdade, a essência da Páscoa está profundamente ligada às promessas de Deus e à libertação de um povo escolhido. Para entendermos plenamente essa celebração tão significativa, precisamos voltar no tempo e explorar os eventos que ocorreram desde os patriarcas de Israel e as terras do Antigo Egito até a cruz erguida há cerca de 2000 anos fora dos muros de Jerusalém, um acontecimento que marcou definitivamente a história do mundo. Neste texto, vamos mergulhar na verdadeira história da Páscoa, descobrindo sua origem, seu significado histórico e espiritual para o povo judeu e entendendo também sua profunda conexão com a fé cristã, centrada na morte e ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés, seguindo uma ordem específica do próprio Deus. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, que se tornou o primeiro mês do calendário litúrgico judaico e que, após o exílio na Babilônia, passou a ser chamado de Nisan. Esse mês corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário moderno. Contudo, a história da Páscoa tem suas raízes ainda antes do tempo de Moisés. Cerca de 500 anos antes da instituição formal da Páscoa no Egito, Deus falou com Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor avisou a Abraão que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia, onde seriam reduzidos à servidão e oprimidos por 400 anos. No entanto, Deus também prometeu que julgaria severamente a nação opressora e libertaria seu povo da escravidão. Essa promessa começou a se cumprir quando José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo a comerciantes israelitas que o levaram ao Egito. Quando Deus anunciou a 10ª praga aos israelitas, ele também forneceu instruções detalhadas sobre como deveriam proceder para escapar do juízo iminente. Cada família deveria sacrificar um cordeiro macho sem defeito no 14º dia do mês de Abib e espargir seu sangue nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. O cordeiro deveria ser assado ao fogo e consumido junto com pães ázimos sem fermento e ervas amargas, enquanto vestiam roupas de viagem, simbolizando a pressa da partida iminente. Os pães ázimos representavam a saída apressada do Egito, quando não houve tempo para que o fermento agisse. As ervas amargas, por outro lado, eram um lembrete vívido do sofrimento e da aflição experimentados durante os longos anos de escravidão. Quando o anjo destruidor passou pelo Egito, as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas, enquanto a morte atingiu todas as outras residências, desde os homens até os animais. Esse evento marcou a completa derrota dos deuses egípcios e o triunfo do Deus de Israel. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículos 26 e 27, encontramos uma explicação clara do significado da Páscoa para os israelitas. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que rito é este? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. A palavra Páscoa, derivada do hebraico, significa literalmente passar por cima ou saltar. Assim, o sangue do cordeiro era um sinal de proteção, e o juízo de Deus passava por cima das casas dos israelitas por misericórdia, poupando suas vidas. Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual, tornando-a a festividade judaica mais antiga. Os judeus deveriam observar rigorosamente as regras estabelecidas no Pentateuco, incluindo Êxodo, Levítico e Deuteronômio.
A festa era realizada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguida por 7 dias consecutivos, conhecidos como a Festa dos Pães Ázimos. O cordeiro separado do rebanho no 10º dia do primeiro mês e guardado até o 14º, deveria ser sacrificado e consumido inteiramente, sem que nenhum de seus ossos fosse quebrado. Qualquer sobra do cordeiro deveria ser queimada, pois não era permitido aproveitá-la no dia seguinte. Durante a celebração, o chefe da família explicava o significado do ritual às novas gerações, perpetuando a memória da libertação do Egito. Além disso, foi instituída uma segunda Páscoa, um mês depois, para beneficiar aqueles que, por alguma razão justificada, não puderam participar da primeira celebração. Durante o período do deserto, os israelitas interromperam temporariamente a observância da Páscoa, retomando-a apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Ao longo do Antigo Testamento, várias passagens bíblicas fazem referência à celebração da Páscoa, demonstrando sua centralidade na vida espiritual do povo judeu. Com a chegada de Jesus, a Páscoa alcançou seu pleno cumprimento. Isaías, no capítulo 53, versículo 7, profetizou sobre o Messias, dizendo: como um cordeiro foi levado ao matadouro. João Batista, ao apresentar Jesus ao povo, declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém, cumprindo perfeitamente o simbolismo do Cordeiro Pascal. Assim como o Cordeiro sem defeito, nenhum osso de Jesus foi quebrado, cumprindo a profecia do Salmo 34, versículo 20. Na última ceia pascal, Jesus instituiu uma nova ordenança: o pão e o vinho em memória de seu corpo partido e seu sangue derramado. Essa transição marcou o cumprimento da sombra Páscoa na realidade Cristo. A partir daquele momento, os cristãos não celebram mais a Páscoa judaica, mas se reúnem regularmente para a ceia do Senhor, memorializando o sacrifício vicário de Jesus. A Epístola aos Hebreus e 1 Coríntios 5:7 explicam que Cristo é nosso Cordeiro Pascal perfeito. Portanto, os cristãos não celebram mais a Páscoa judaica, mas se reúnem para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo em memória de seu sacrifício no Calvário. Ali, seu sangue foi derramado satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que seu povo fosse lançado em condenação eterna. Se alguém perguntasse qual o significado da Páscoa para os cristãos, eu diria que pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima de nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas, seu precioso sangue atestou que fomos justificados. É por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa, mas celebram a ceia do Senhor. Infelizmente, muitas tradições populares, como coelhos, ovos e chocolates, foram incorporadas posteriormente à Páscoa, sem qualquer base bíblica. Tanto incorporar elementos pagãos, quanto retornar às práticas judaicas representa erro perante a Bíblia. A verdadeira essência da Páscoa cristã é contemplar a obra redentora de Cristo, cujo pleno significado será consumado na eternidade, quando o povo de Deus desfrutará comunhão perfeita com seu Redentor. A Páscoa é muito mais do que uma simples celebração histórica ou cultural. Ela é um testemunho vivo do amor incondicional de Deus por sua criação e de seu plano perfeito de redenção. Desde os tempos de Abraão até a cruz de Cristo, cada detalhe da Páscoa foi cuidadosamente planejado por Deus para apontar para a obra salvífica de seu Filho. Hoje, como cristãos, somos chamados a lembrar constantemente dessa verdade e a compartilhar sua mensagem com o mundo. Portanto, aproveite esta época do ano para refletir sobre o sacrifício de Cristo e para compartilhar com outros o verdadeiro significado da Páscoa. Que possamos sempre nos lembrar de que, através do sangue do Cordeiro, fomos libertos da escravidão do pecado e reconciliados com Deus. Que essa mensagem de esperança e redenção ressoe em nossas vidas e inspire nossa caminhada de fé.
A Páscoa é uma celebração que transcende épocas e culturas, sendo uma expressão poderosa da graça e do amor de Deus. Desde os primórdios da história de Israel até os dias atuais, ela serve como um lembrete constante de que Deus é fiel às suas promessas e que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos salvar. Que possamos, como cristãos, honrar essa verdade e proclamá-la ao mundo para que todos conheçam o verdadeiro significado da Páscoa.